E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena pausa aí para quem acompanha o nosso canal, né, dos nossos vídeos da saga de freelancer, né, para a gente poder fazer um vídeo aqui, batendo um papo, trocando uma ideia, porque eu estava pensando um pouco na vida, fazendo algumas reflexões, e eu queria trazer aqui esses pensamentos, essas reflexões aqui, me usando como exemplo, né, mas que vocês podem aplicar aí essas reflexões na vida de vocês, nos projetos de vocês, enfim. O caso é o seguinte, eu estava passeando aí pelo YouTube, né? E eu assisti um vídeo de um cara que eu não vou falar quem é, né? E por quê? Né? Porque eu já sei que vocês vão perguntar, fala qual é que é o vídeo. Então, o problema é o seguinte, rapaziada, eu não gosto de ficar recomendando canais e tal, que eu não tenho certeza se o conteúdo é bom mesmo ou não, tá? Então, se eu recomendar alguma coisa aqui, foi porque eu já assisti muito conteúdo daquele canal ou daquela pessoa, ou eu conheço aquela pessoa e eu sei que é confiável, digamos assim. Por quê? No passado, né, mesmo eu evitando de recomendar, eu fiz uma recomendação de um canal e eventualmente eu acabei me arrependendo, tá? Então eu não quero colocar a mão no fogo por ninguém, principalmente de graça, né? Fazendo propaganda de graça, a gente tem que ter certeza do que a gente está recomendando. E nesse caso, eu não assisti muitos vídeos dessa pessoa e, na verdade, teve até uns que eu assisti que eram meio esquisitos. Mas, enfim, o vídeo era sobre o seguinte. Nesse vídeo, esse cara, ele fala para você pegar um papel, né? E você anotar ali tudo que você quer, pedindo, né? Quase como se fosse para Deus, tá? E a gente vai entrar nessa parte aqui já, tá? Não necessariamente isso que eu vou falar é algo religioso, tá? Mas também encaixa para pessoas religiosas. Acho que principalmente para pessoas religiosas, mas também funciona para quem não tem religião, tá bom? Enfim, cara. E aí você anota tudo que você quer ali, quase como se você estivesse pedindo para Deus, e você para de ficar nessa de ficar pedindo, né? Você vai, anota e depois corre atrás para fazer aquela lista ali acontecer, né? E você fica ali, né? Ele falou em um mês, você não pede mais nada, tá? E o mais importante é você tem que anotar coisas que você consegue se imaginar realizando, tá? Não adianta você chegar lá e colocar no papel, quero ganhar US$ 1 bilhão. Você consegue se imaginar ganhando US$ 1 bilhão? Quero ganhar na loteria. Você consegue se imaginar ganhando na loteria? Então, um exemplo que eu poderia dar aqui, imagina que eu lance meu jogo de nave e ele seja bem sucedido financeiramente. Então, eu coloco lá, eu quero que o meu jogo de nave venda, sei lá, R$ 100 mil líquido. Entendeu? Que pingue R$ 100 mil na minha conta. É possível. 1 bilhão, eu não acredito que seja possível. Mas R$ 100 mil, eu acho que seja possível, né? Apesar de ser muito pouco provável. Entende? E eu achei muito interessante, cara. Eu achei muito interessante. Eu achei tão interessante que eu acabei fazendo, tá? Por quê? Mesmo eu sendo um cara muito cético, né? Até que hoje em dia nem tanto. Até que hoje em dia nem tanto, tá? Mas eu já fui muito, muito cético. Eu achei esse exercício interessante porque quanto mais eu penso na vida, mais eu penso nas pessoas, na sociedade, né? Mais eu chego à conclusão de que nós somos seres muito sentimentais, né? Então, por mais que o ser humano ele tenha esse lado racional ali no cérebro dele, eu acho que a gente funciona muito mais pelo lado emocional e sentimental do que pelo lado racional. Inclusive, teve uma parada que me fez pensar muito, que foi um vídeo que eu não tenho nem como recomendar também, porque eu nem lembro qual é que foi, mas que dizia que as nossas decisões, elas são emocionais, que o nosso lado racional do cérebro, ele só serve para justificar essas decisões que a gente tomou anteriormente com base nas nossas emoções, né? E isso foi algo que me pegou muito, porque eu sempre me considerei um cara muito racional, sabe? E hoje eu já consigo entender as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, talvez no final das contas, o nosso lado racional, ele no máximo ele consegue alterar as emoções que a gente está sentindo naquele momento, né?
Então, ao invés de você tomar uma decisão racional e não uma emocional, você só troca a emoção, ao invés de você, tipo, sei lá, tomar alguma decisão com base na raiva ali ou na tristeza, você consegue, tipo, manter a calma e tomar uma decisão baseada, sei lá, num sentimento mais neutro de tédio, alguma coisa assim. Enfim, aí já entra no caso aqui que eu realmente não sei do que eu tô falando, tô só jogando meus pensamentos aqui para vocês, tá? Isso aqui não tem comprovação nenhuma, mas o ponto que eu quero chegar nesse vídeo não é esse, tá? Então, qual que é o ponto, né? Depois que a gente conclui, né, o quão importante as emoções são para o ser humano, esse exercício de você anotar as coisas no papel, ele realmente começa a fazer muito sentido, tá? Por quê? Porque isso mexe muito com a nossa fé, tá? Então, se você anota no papel algo que você realmente acredita que você pode conseguir, que você quer conseguir, se você realmente acredita naquilo, essa fé, ela vai te dar o poder, né, ou a força de vontade de correr atrás, de fazer aquilo acontecer. Estão entendendo onde eu quero chegar? E aí, cara, eu fui lá e fiz isso, né? E no vídeo o cara diz pra você não pedir nada mais para um mês, mas eu basicamente fiz a lista de coisas que eu quero conquistar na minha vida, né? Então, eventualmente, provavelmente vão surgir coisas que eu vou precisar pedir, né? Mas no momento eu acredito que essa lista aí vai servir para ir para os próximos anos, talvez mais de 10 anos, talvez para as próximas décadas. E enfim, cara, inclusive eu confesso aqui para vocês que a minha fé, ela não é tão forte quanto eu gostaria. E é aqui que a gente entra no ponto-chave desse vídeo, tá? Eu gostaria de ser uma pessoa de mais fé. E quando eu digo fé, não no sentido religioso, mas eu sinto que as pessoas que têm a fé religiosa, elas conseguem acreditar mais nelas mesmas e no projeto delas, enfim. Por quê? Eu estou começando a entender que talvez você consiga praticar o exercício da fé, digamos assim, né? Então, se você está o tempo todo ali reforçando esse sentimento, né, de realmente acreditar que as coisas vão ser melhores, que Deus vai te abençoar e vai te ajudar a superar os problemas, os desafios e tudo mais, eu acho que, né, essa linha de raciocínio ela continua na sua mente e aí você consegue, por exemplo, fazer um jogo e acreditar com mais facilidade que aquele projeto vai dar certo. Entenderam? Então, qual é que é o ponto aqui? Eu estou, ou pelo menos eu estava, né, começando a sentir que eu estava começando a perder a fé do meu jogo de nave, né, que é o jogo atual que eu venho trabalhado e tal, sabe? E por que, né, que eu cheguei nessa conclusão, né? E aqui eu vou me usar como exemplo porque eu não quero que a marretada seja tão forte em vocês, tá? Mas se vocês conseguirem entender aonde eu estou querendo chegar, provavelmente vocês vão tomar uma paulada filosófica igual a que eu levei, mas que é uma paulada que é importante a gente levar de vez em quando, né? Principalmente quando a gente está querendo fazer um projeto de long run, né? De duração longa e tal, porque eventualmente a gente acaba perdendo a fé, né? Eu acho que é natural, não tem como você se manter, né, fiel do início ao fim. Se tiver realmente, eu gostaria que fosse assim, mas não é o meu caso, entende? Mas mesmo que tenha, com certeza aí vão ser aí poucas pessoas, vão ser só as exceções aí que vão conseguir, certo? E enfim, cara, o ponto é o seguinte, eu comecei a reparar que eu perdi a fé naquele projeto, por quê? Porque eu comecei a fazer outras coisas, tá entendendo? Então, quando eu comecei a fazer o projeto de nave, eu já estava fazendo live, tá? Porque eu comecei um projeto antes daquele que eu acabei largando, porque deu problema com a Unity e tal, aí eu quis aprender a Godot. Eu larguei aquele projeto e comecei a fazer outra coisa, sabe? Mas eu acho que só do fato de eu estar streamando e estar fazendo o jogo e não estar só fazendo o jogo, isso já mostra que eu não acredito tanto assim no meu projeto. Tá entendendo? Então, é o seguinte, cara, e não é só isso, né? Eu também comecei a dar aula, eu também comecei um canal aqui no YouTube, eventualmente, né? Eu comecei
a fazer freela, dar mentoria, fazer um monte de coisa. Que pintar aí a gente faz, né? E não tem nada de errado, muito pelo contrário, né? Se a gente for seguir pela estratégia da segurança, essa é a estratégia mais eficiente, é a estratégia mais inteligente mesmo, tá? E por mais que eu esteja falando tudo isso, eu não tenho arrependimentos, tá? Eu realmente só quero trazer a reflexão aqui, tá? Então, eu não tenho arrependimentos porque foi uma experiência muito positiva, né? Eu conheci muita gente interessante fazendo live, fazendo aqui o canal no YouTube e até trabalhando, cara. Teve clientes que eu tive que foram pessoas que eu entrei em contato, que foram pessoas que foi muito legal de conhecer, né? E isso é importante para mim porque eu não consigo me conectar tanto com as pessoas que moram aqui perto da minha cidade e tal, porque eu moro numa cidade do interior, tá ligado? Eu não conheço nenhum desenvolvedor de jogos na minha cidade, por exemplo, tá ligado? E, cara, por mais que eu pudesse até conhecer, cara, deve ser uma pessoa ou outra. Enfim, às vezes o cara talvez até tenha uns game devs aí da minha cidade, mas talvez não sejam pessoas que levem tão a sério, enfim. Eu consigo me conectar aqui utilizando a internet com vocês, né, que são pessoas que estão muito mais próximas de mim do que as pessoas que estão aqui ao redor, né? Isso é muito legal, tá ligado? Isso é realmente muito legal. Mas, querendo ou não, aquilo que eu estava falando faz muito sentido, entende? Então, vamos supor que eu pego um papel e coloco ali. Eu vou terminar aquele jogo e eu quero fazer isso, isso e isso naquele jogo. Eu não vou entrar aqui em detalhes no que eu botei naquele papel, porque é muito pessoal, tá? Mas só fazendo uma suposição. Então, eu vou terminar o jogo, eu vou terminar ele do jeito que eu quero e eu vou ter o resultado X com esse jogo. Botei lá no papel. E eu realmente acredito que aquilo vai acontecer. Não tem porquê eu não dar all-in no jogo, tá ligado? E começar a trabalhar igual um maluco nele. Entende? Vocês entendem o poder da fé nesse sentido? Então, se eu não estou dando all-in no meu jogo, é porque eu realmente não acredito que ele vai ser bem sucedido, tá? É claro que a gente também precisa ter expectativas realistas. Para o meu primeiro jogo, as expectativas não eram altas, tá? Inclusive, eu posso até falar aqui para vocês. Eu tinha uma expectativa de ganhar ali no total do projeto, ao longo dos anos e tal, vendendo pelo menos R$ 2.000, digamos assim. E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, eu perdi dinheiro, tá? E tudo bem, tudo bem. Não foi suficiente para me fazer desistir, entende? Agora a gente entra no fato aqui do Relic Dudes, tá? Que para quem não sabe foi um projeto que eu tive aí, que teve um resultado interessante, né? Então, cara, naquela época, tanto que eu fiz o Square Knight, foi o meu primeiro jogo, tanto o Relic Dudes foi o segundo que foi melhor, eu dava all-in nos projetos, tá ligado? E eu dei all-in no Relic Dudes e funcionou, tá? E o Relic Dudes ele foi um caso à parte porque no meu primeiro jogo eu já tinha expectativa baixa. Mas no segundo jogo eu tentei dar um passo maior porque eu sou uma pessoa com tempo limitado de vida, né? Então eu não posso ficar investindo a minha vida ali o tempo inteiro com algo que não vai me dar retorno ali, eu não vou nem conseguir me manter, né? Então eu pensei, pô, eu vou dar a win aqui nesse projeto. Se eu não ganhar pelo menos X, eu vou arrumar outra coisa, vou virar programador, vou arrumar outro emprego. E acabou que eu tive um resultado um pouquinho melhor do que eu esperava, né? Nunca é nivelado, sabe? Mas eu consegui realmente alcançar as minhas expectativas, digamos assim, entende? E hoje em dia eu não estou muito seguindo nesse sentido, sabe? Eu estou testando várias coisas e tal, e tem sido uma experiência positiva, mas realmente me faz pensar que talvez a minha fé no meu jogo tenha se abalado, entende? E isso não quer dizer que eu vou largar tudo e vou focar 100% no meu jogo, mas é bom para eu entender como que as coisas funcionam, né? Qual o sentido que eu estou caminhando e para onde que isso vai me levar, né? E a conclusão que eu consigo chegar aqui com esse bate-papo todo, né, é a seguinte, cara. Se eu terminar esse projeto e eu fizer tudo certinho que tem para fazer, etc e tal, conseguir completar e ainda assim ele não der certo, pode ter certeza que eu acredito que um dos fatores principais daquele projeto não ter dado certo vai ser de eu não ter acreditado que ele ia dar certo, tá ligado?
Então, é complicado, sabe? É complicado. Na vida a gente precisa tomar decisões aí muito difíceis, né, cara? Eu confesso que tem dias que dá vontade de largar tudo pro alto e focar só em fazer naquele jogo, sabe? Mas eu confesso que realmente tem dias que eu só queria trabalhar e ganhar meu dinheiro, tá ligado? Então, às vezes eu fico pensando, será que é realmente isso que eu quero, né? Será que é realmente fazer jogos que eu quero? É, mano. Enfim, eu acho que as nossas atitudes, elas demonstram muito mais como a gente se sente do que os nossos pensamentos em si. Então, eu sempre tive pra mim que realmente era isso que eu queria, de tipo virar um desenvolvedor de jogos e publicar lá na Steam e ganhar minha grana, fazendo meu horário, trabalhando do jeito que eu quiser, sem ter que trabalhar pra ninguém, dar satisfação pra ninguém, fazendo meu horário, enfim. Sempre tive isso em pensamento, né? E aí agora, né, dando aula e tal, e vendo que existe oportunidade, né, para eu escalar isso, sabe, conseguir mais alunos, talvez fazer um curso, fico pensando, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não tenho que fazer o que a sociedade quer que eu faça, né? E com jogos também, cara. Com jogos também, porque, pô, por que eu comecei a fazer esse jogo de nave? Sendo que eu nem sou um grande fã de jogos de nave, assim. Porque eu vi um jogo que ele era. Não chegava a ser um jogo de nave, porque eram figuras geométricas, mas é basicamente a mesma coisa, sabe? E é um shooter. E ele tinha uma ideia muito inovadora, uma ideia muito diferente. E era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer algo inovador, algo diferente. Entendeu? E algo que tivesse muito conteúdo também. Por isso que tá demorando tanto para fazer ele. Eu não queria que fosse só inovador, só uma ideia boa. Tinha que ser uma ideia bem aplicada também. Né? Era isso que eu queria fazer, é isso que eu quero fazer. Só que talvez não seja isso que as pessoas querem. Né? E esse que é o dilema aí do desenvolvedor de jogos profissional. Né? Porque talvez as pessoas queiram bonecas de anime peitudas, cara. E eu vou fazer o quê? Né? Se a gente quiser ganhar dinheiro, a gente precisa fazer o que as pessoas querem também. Não adianta a gente fazer só o que a gente quer. Mas aí é que vem o dilema, cara. Se fosse para ganhar dinheiro mesmo, pô, será que não compensava mais eu trabalhar com alguma outra coisa, tá ligado? Eu ir pra programação, ou sei lá, mano. Talvez até arrumar qualquer emprego que me pagasse o máximo que eu conseguisse, sei lá, juntar uma grana e, sei lá, abrir uma farmácia, tá ligado? Abrir um negócio ali no ramo alimentício. Comida e remédio sempre vende, mano. Sabe? Então, tipo assim, pô, se eu tô querendo ganhar dinheiro, eu acho que, mano, não faz muito sentido a área de jogos, tá ligado? A área de jogos não é pra quem quer fazer dinheiro mesmo, sabe? Então, eu fico nesse dilema, cara. Será que, pô, eu tento balancear ali e tá, eu quero ganhar dinheiro trabalhando na área de jogos, não vou nem dizer fazendo jogos, mas porque eu posso dar aula, né? Eu não vou fazer jogos, eu vou ensinar as pessoas a fazerem jogos. Ou será que eu tenho que, tipo, jogar tudo pro alto, fazer só o que eu quero, dane-se, né? Enfim, eu não sei, cara, eu não sei. Mas, quando acontece esse tipo de coisa, o que eu faço, tá? Eu deixo que entregue nas mãos de Deus. Eu vou me guiando ali, tá? Então, basicamente, eu tô aqui fazendo os vídeos, estou divulgando meus serviços. Pinta cliente eu pego. Não pinta cliente, então eu foco no meu jogo. Tá entendendo? Eu não vou, tipo, dar win em dar aula e tal. E eu também não vou dar win no meu jogo e tal. Se der tudo errado, eu faço o meu jogo. Se der tudo certo, eu vou fazendo as coisas que estão dando certo. Tá entendendo o que eu tô fazendo? Falando, mais ou menos? Então eu vou ponderando. Aqui com o YouTube é a mesma coisa, cara. Eu sempre vou nesse sentido. Eu sempre começo devagarinho, vou testando, só pra ver se vai dar certo, né? Tem gente que, pô, vai começar a fazer live, pô, o cara configura o OBS, configura um monte de coisa e tal, aí faz uma live, nunca mais faz depois, tá ligado? Tem um monte de gente que é assim, eu não sou assim. Eu começo ali, eu vou fazendo de qualquer jeito. Ah, pô, legal, tá dando certo, aí eu vou investindo bem devagarinho, aos pouquinhos. É assim que eu vou fazendo, entendeu? Então esse negócio de dar aula aí, meio que começou a dar certo, tá? Pintaram mais 2 alunos ali, tiveram outras pessoas interessadas também. E eu vejo que tem uma demanda para isso. Mas vamos aos pouquinhos, entende? Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá?
Se você gostou desse vídeo, considere deixar uma doação aí pelo LiveTip, tá? Que vai apoiar aqui o nosso trabalho. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo lendo as doações que vocês mandaram. Tem algumas doações lá, mas eu quero acumular mais algumas para fazer esse vídeo de agradecimento. Você também consegue apoiar aqui a criação do meu conteúdo virando membro, tá? E além de você estar apoiando, você também vai ter acesso a exclusivos aí, vídeos que eu faço falando o que eu fiz na minha semana aí, né? Eu vou mostrar ali para vocês, né, o que eu fiz no meu joguinho, tá? E o que eu aprendi, o que eu experimentei. Então não chega a ser bem um devlog, tá? Porque eu vou trazer realmente a experiência da minha semana ali e a gente faz um bate-papo ali, eu mostro algumas coisas para vocês. Vocês vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo, tá bom? Também tem a divulgação da minha prestação de serviço. Então, se você precisar aí de um freelancer para fazer algum jogo, alguma coisa para você, tá? Tanto Godot, tanto Unity, tá? Eu consigo te ajudar. Também consigo te ajudar se você tiver com alguma dúvida, algum problema, quiser uma aula, ou se você quiser uma mentoria aí para te ajudar a lançar o seu primeiro jogo comercial e tal. Entre em contato comigo lá. Você pode entrar na nossa comunidade aí para desenvolvedores de jogos no Discord e por lá você vai me encontrar, você manda uma mensagem ali, manda uma DM para mim, a gente troca uma ideia, a gente negocia, tá? Todos os links aí na descrição e no comentário fixado, tá? E também tem aquelas coisas do YouTube de sempre. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixe aí nos comentários, cara, o que vocês pensaram com isso tudo aí que eu falei, né? Se isso que eu falei fez sentido para vocês, tá bom? E é isso. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!